Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver alguns exemplos para aplicar a teoria que nós vimos quando falamos sobre transmissão de movimento. Beleza? Acompanha comigo aí. Terceiro exemplo. A engrenagem A, acionada por um motor, gira com velocidade angular ômega A igual a 30 radianos por segundo. Sabendo que RB é igual a 2 vezes RA e que RC é igual a 1,5 RA, determine os sentidos de rotação e as velocidades angulares das engrenagens B e C. Então, observa aqui, pessoal. A engrenagem A, ela vai girar aqui no sentido anti-horário. Conforme os dentes dela vai descendo aqui, ela vai impulsionando a engrenagem B no sentido horário, tá? Então, o sentido horário é para onde a minha engrenagem B tende a girar. Na engrenagem C, você tem aqui um ponto na engrenagem A que faz um movimento aqui anti-horário, tá certo? E isso vai provocar na minha engrenagem, né, um giro que vai seguir no sentido horário. Então, tanto A, ou tanto C quanto B vão girar no sentido horário. Agora a gente precisa saber as velocidades angulares. E aí o que nós vamos fazer é comparar as velocidades lineares, tá? Velocidade de A é igual à velocidade de B, velocidade de A é igual à velocidade de C. Lembrando aqui que velocidade linear vai ser ômega A vezes o raio A, isso vai ser igual a ômega B vezes o raio B. A gente já sabe do problema que a velocidade angular em A é 30 radianos por segundo, então aqui a gente tem 30 RA, isso vai ser igual à velocidade angular em B vezes o raio B. O raio B ele deu uma proporção com relação ao raio A. O raio B é 2 vezes o raio da engrenagem A. Nessa expressão, a gente pode cortar RA com RA. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu posso escrever que ômega B vai ser igual a 30 dividido por 2. Ômega B vai ser igual a 15 radianos por segundo. Agora, com relação a C. Com relação a C, nós temos ômega A vezes RA igual a ômega C vezes RC. O raio C foi dado aqui proporcional ao raio de A. Então, aqui nós vamos substituir 30 vezes raio A vai ser igual à velocidade angular em C vezes o raio C, que é 1,5 vezes o raio A. Daqui nós podemos cortar RA com RA, certo? E aí nós vamos ter que a velocidade angular em C vai ser igual a 30 dividido por 1,5. A velocidade angular aqui, portanto, vai ser 20 radianos por segundo, beleza? Então, essas aí são as velocidades angulares da engrenagem B e da engrenagem C. E aí, só para a gente lembrar, a engrenagem B e C giram no sentido horário. Beleza? Então, assim a gente termina este exemplinho.
Vamos aí ao quarto exemplo. No mecanismo esquematizado, o motor aciona a engrenagem A com uma frequência FA de 75 RPM. As engrenagens B e C estão ligadas ao mesmo eixo. Sendo RA igual a 10 cm, RB igual a 15 cm e RC igual a 8 cm, determine a frequência de rotação das engrenagens B e C. E item B, a velocidade linear de um ponto P pertencente à periferia da engrenagem C. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Começar aí o nosso item A. Ele quer a frequência de rotação da engrenagem B e C. Então, olha aqui no desenho que a engrenagem A e a engrenagem B, elas estão em contato. Então, a velocidade linear de A e B vão ser iguais, tá certo? Tomando aquela dedução que nós fizemos no primeiro exemplo, frequência vezes o raio, aqui no caso de A, né, o produto da frequência vezes o raio, vai ser igual ao produto da frequência vezes o raio de B, tá certo? Então, agora é só substituir valores. Ele disse que a frequência de A é 75 rotações por minuto, o raio A 10 centímetros. Então, aqui nós vamos ter 75 vezes 10 igual a frequência em B vezes o raio B, que vale 15 centímetros. Mais uma vez, não preciso fazer conversão, tá? Não há necessidade, porque centímetro vai cancelar com o centímetro. Então, eu vou ter que a frequência em B vai ser 750 dividido por 15. Fazendo a divisão, você vai encontrar a frequência em B com o valor de 50 rotações por minuto, tá? 50 RPM. Aí ele pediu para que a gente achasse a frequência de rotação de B e de C. Nota aqui, pessoal, que as engrenagens B e C estão presas por um mesmo eixo, tá? Sendo as engrenagens presas pelo mesmo eixo e não havendo deslizamento em relação ao eixo, a frequência de B é igual à frequência de C. Portanto, será de 50 RPM. Tranquilo? Assim, então, nós fechamos aí o item A. Vamos lá ao B. A velocidade linear de um ponto P pertencente à periferia da engrenagem C. Então, ele quer a velocidade linear C. Isso aqui vai ser ômega-C vezes o raio C. Velocidade em C vai ser, portanto, 2π vezes a frequência de C vezes o raio de C. Antes de substituir, nós vamos ter que converter frequência de C para de RPM para Hertz, tá? Então eu vou ter que dividir isso aqui por 60. Simplifico aqui os dois zeros, vai ficar 5/6. Aqui eu já vou escrever Hertz, tá certo? E também tenho que fazer a transformação do raio, que está em centímetros, vou transformá-lo em metros, tá certo? Então, fazendo a transformação, o raio aqui é de 8 centímetros, vai ficar 8 dividido por 100 para transformar de centímetros para metros. Simplificando essa fração, nós vamos ter 2/25. Tá? E aí, transformamos em metros. Agora sim, a gente pode substituir os valores. Então, a velocidade na periferia em C vai ser 2π vezes a frequência, que é 5/6, vezes o raio, que é 2/25. Então, velocidade em C vai ser, simplificando, tá, pessoal? Que der para simplificar aqui, eu vou simplificar, dividir aqui por 5, vai ficar 1 aqui e aqui vai ficar 5, tá certo? Então, dividir em cima e embaixo por 5, para facilitar a minha conta. Aqui vai ficar 2 vezes 1 vezes 2, dá 4 vezes π, então aqui em cima vai ficar 4π. E aqui embaixo, 6 vezes 5 vai ficar
30. Ainda dá para simplificar mais a minha resposta. Posso dividir em cima e embaixo por 2. Sempre procurar deixar na fração irredutível. Tá? Então, aqui vai ficar 2π sobre 15. Isso em metros por segundo. Então, assim a gente encerra o exemplo 4. Quinto exemplinho, pessoal. Vamos lá. Uma bicicleta, cujo raio da roda é 40 centímetros, desloca-se em linha reta com velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Item A. Qual é a velocidade angular da catraca ligada à roda traseira? B. Sabendo-se que os raios da catraca e da coroa são respectivamente 5 cm e 15 cm, determine a velocidade angular que o ciclista imprime à coroa. Então, pessoal, para resolver o item A, você precisa ter em mente de que catraca e roda estão ligadas pelo mesmo eixo, tá? Se elas estão ligadas pelo mesmo eixo, isso quer dizer que a velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da catraca, tá certo? Porque elas estão presas por um mesmo eixo. E nós podemos determinar a velocidade angular a partir da relação da velocidade linear com a angular, tá certo? V igual a ômega vezes R. Daqui a gente tira que ômega é V sobre R. Aqui agora é substituir valores. A velocidade linear é 10 centímetros, o raio 40 centímetros. Tá? Então, só o cuidado para converter o raio da roda de centímetros para metros. Então, você vai dividir isso aqui por 100, obtendo aí, então, 0,4 metros. Agora, você pode substituir sem problema algum. Velocidade angular vai ser igual a 10 dividido por 0,4. Isso aqui vai dar 25 radianos por segundo. Então, a velocidade angular da roda, que é igual à da catraca, tem valor de 25 radianos por segundo. Tem B. Sabendo-se que os raios da catraca e da coroa são respectivamente 5 e 15 centímetros, determine a velocidade angular que o ciclista imprime à coroa. Então, pessoal, nessa situação, nós temos aí as velocidades lineares da catraca sendo igual à velocidade da coroa, tá certo? E como nós vimos, nós podemos escrever isso aqui da seguinte forma: ômega da catraca vezes o raio da minha catraca vai ser igual o ômega da coroa vezes o raio da coroa, beleza? Agora, pessoal, só substituir valores. Você já sabe qual é a velocidade angular aqui da catraca. Então, vai ser 25. O raio é 5 centímetros. O problema informa isso para a gente. A velocidade angular da coroa vezes o raio da coroa, que é de 15 centímetros. Não precisa fazer a conversão do raio, porque, mais uma vez, aqui ó, aparece centímetro, centímetro. Isso aqui vai simplificar, tá certo? Então, você vai ter que a velocidade angular da coroa vai ser 25 vezes 5, vai dar 125. O 15 que está multiplicando vai passar dividindo, e você vai ter um valor aproximadamente igual a 8,33 radianos por segundo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Eu recomendo para vocês que, antes de ver a resolução, que pause e tente resolver, beleza? E aí, em seguida, você assiste a resolução. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.